Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Um dos segredos de ter um projeto eletrônico bem sucedido é saber técnicas de soldagem de componentes e também saber como dessoldar os componentes das placas de circuito impresso, que eventualmente eles podem queimar ou você pode soldar por engano em alguma posição errada e aí vai ter que saber fazer a dessoldagem adequada. É o que vamos aprender hoje. Como soldar e dessoldar componentes em eletrônica. O vídeo está bem interessante, então confere aí. Para efetuar a soldagem de um componente, você vai precisar de um ferro de solda, como descrevemos em nossa primeira videoaula aqui do curso de iniciantes. Para quem está começando, eu sugiro um ferro de solda de 30 watts. Você pode utilizar um de 40, mas o de 40 watts pode danificar algum componente se você esquentar por tempo demais. Então o ideal é pegar prática com um de 30 watts inicialmente. E aí é bacana ter um suporte de apoio, pois sempre que você efetuar a soldagem, quando não estiver usando o ferro, você devolve ele para o suporte. E normalmente estes suportes acompanham a esponja vegetal. Essa esponja vegetal é muito útil para a limpeza da ponta. Então você vai umedecê-la com um pouco de água e aí passar assim. Com isso você tem que ter a ponta do ferro bem brilhosa para ela estar apta a soldar. Caso não esteja tão brilhosa, você pega solda. A solda também você encontra em lojas de eletrônica e aí passa um pouquinho aqui na ponta, limpa novamente aqui na esponja vegetal e vai observar uma ponta bem brilhosa. Neste ponto você já pode efetuar a soldagem. Então, eu tenho aqui uma placa de circuito impresso. Essa placa é fabricada pela nossa empresa aqui, de um de nossos kits, e ela acompanha todas as referências dos componentes. Algumas placas você não vai encontrar a referência e vai ter que se guiar pelo diagrama esquemático totalmente. E esta mesma técnica que eu vou demonstrar para vocês, você pode utilizar para placas ilhadas, aquelas placas universais, e placas que você mesmo desenvolver com o método térmico, por exemplo, como já demonstramos em algumas videoaulas. É interessante ver como fazer este jumper aqui, J1, que muita gente tem dúvida, inclusive quem já trabalha com eletrônica há tempo. Vamos começar com este componente. Então isso aqui é um jumper, é apenas um fio que faz uma ligação entre um ponto e outro. Na realidade ele está completando o circuito impresso, simples assim. Normalmente você terá resistores para soldar em seus circuitos, e aí os resistores vêm com este terminal aqui. Este terminal é excelente para implementar um jumper. Então, como você vai soldar o resistor no lugar e vai cortar o terminal depois, você faz o seguinte: utiliza o alicate, como já sugerimos como uma ferramenta no primeiro vídeo, corta o terminal mais ou menos neste ponto aqui, deixe 1 centímetro, um pouquinho menos de 1 centímetro no componente, já vai estar ok para soldar, e você tem aqui um jumper para utilizar no circuito. Com o alicate de bico você dobra 90 graus, e aí você pode encaixar no furo da placa, e você mede com o próprio alicate de bico. Chegou no segundo furo, então é aqui o ponto certo, você tira, dobra de novo, e aí você tem uma espécie de grampo. Veja que você fez um grampinho com um terminal aproveitado do resistor, que vai encaixar certinho no jumper, e ele vai estar assim na placa depois, após a soldagem. Vamos colocar aqui a placa. E aí agora o processo de soldagem é o seguinte: depois de limpar bem com álcool isopropílico a superfície da placa, você encosta o ferro e encosta a solda. Pegou, você tira. Veja que não fica nem um segundo. E aí você observa que a solda tem que estar brilhosa. Fez esse processo, repete com os demais pontos. Então encostou o ferro, esquentou ambos os pontos,
encostou a solda e tira. Aí está, já temos o jumper soldado aqui no circuito. Veja que você tem aqui uma solda brilhosa, e aí o excesso de terminais você pode cortar com o alicate. Nesse caso aqui nem sobrou muito. E aí está a soldagem realizada com sucesso. Você não pode manter muito tempo o ferro de solda esquentando os componentes, pois isso pode ocasionar a queima deles, principalmente se você utilizar um circuito integrado. Vamos soldar este resistor aqui no circuito para você ver. Você encaixa o componente, e aí o ideal é começar pelos componentes mais baixos, que você pode apoiar na mesa mesmo, aí fica mais simples. Então você esquenta a PCI e esquenta o terminal do componente, encosta a solda e faz a soldagem pelo mínimo de tempo possível. O outro terminal, esquenta a PCI, esquenta o terminal do componente, encosta a solda até completar. Então veja que você não deve exagerar na soldagem, só o suficiente para preencher a ilha do componente, e você pode cortar os terminais e já temos aí um resistor e um jumper soldados na placa. Vamos soldar ainda um diodo. Vamos pegar aqui o diodo. O diodo tem essa marca que indica o catodo, ainda vamos estudar diodos aqui no curso para iniciantes. Então aqui na placa está indicando a marquinha ali. Você dobra, encaixa, e aí vamos fazer a soldagem, o mesmo processo. Você encosta, esquenta o terminal, esquenta a PCI, encosta a solda. Quando preencheu a ilha, você remove. Essa fumaça da solda ela é tóxica, vale ressaltar isso. Então você não deve respirar essa fumaça. O ideal é ter um ventiladorzinho que vá soprando essa fumaça para longe durante o processo. E a de soldagem, você vai precisar de um sugador, que é essa ferramenta aqui. Eu sugiro este modelo, o AFR modelo Master. Você não vai ter problemas com este sugador. Existem sugadores de péssima qualidade no mercado. Esse aqui ele custa um pouco mais caro, mas vale a pena. Então o sugador é muito simples. Ele funciona como uma espécie de aspirador. Pressionando aqui, ele tranca. Então há um êmbolo aqui dentro. E aí você aperta o botão, ele suga. Então vamos fazer o exemplo aqui com o diodo mesmo. Você esquenta, encosta e suga. Veja que depois você devolve o resto da solda para fora. Esquenta, encosta e suga. E aí, muitas vezes você precisa repetir o processo para conseguir remover o componente. Vamos ver se nesse caso deu certo. Já saiu de primeira. E aí você pode aproveitar o diodo ou, supondo que ele tenha queimado, você substitui por um diodo igual aqui no circuito. Obviamente o bom é fazer uma limpezinha, passar novamente um álcool aqui na superfície da placa para você repetir o processo com o próximo componente. E é assim que se faz soldagem e dessoldagem. Não há muito mistério, apenas pequenas técnicas que você deve praticar. De preferência pratique bastante com aquelas placas ilhadas antes de começar a soldar estas PCIs de circuito impresso propriamente ditas. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e também deixe sempre aquele feedback, aquele comentário que é muito importante para nós. Esse foi mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Deixe seu like, clique em gostei, se inscreva aqui no canal. Depois de fazer esse curso, você pode acompanhar todas as nossas videoaulas, pois vai mergulhar cada vez mais nesse universo maravilhoso da eletrônica. E aqui tem vídeo todo dia sem falta. Isso aqui é engenharia,
o uso intencional da ciência. Temos projetos, cursos, tutoriais, muito conhecimento bem interessante, bacana para você. Então nos acompanhe sempre e se inscreva no canal. E curta a nossa fanpage no Facebook, também nos siga em todas as redes sociais. Valeu, audiência, aquele abraço e até a próxima!